Vou esperar aí o pessoal conectar um pouco mais. Oi, turma, todo mundo aí. Só esperar aí, juntar um pouquinho mais de gente, a gente já vai começar. Obrigado a todos que estão conectados. E fiquem ligados, mas 2 segundinhos a gente já começa. Estou aqui com o Beto. E fiquem antenados aí na Cavoda e na Rico. Podemos ir? Então, beleza. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Fábio, CEO da Cavoda Lending. Estou aqui junto com o Beto Indec da Rico, corretora. Como a gente prometeu, a ideia aqui é falar um pouquinho do cenário macroeconômico, falar um pouquinho de taxa de juros, perspectivas aí que eles estão vendo para os próximos meses. E aí, depois, no final, a gente fala um pouquinho da Cavoda e aproveita para explicar aí algumas dúvidas que já surgiram, já mandaram para a gente. Então, Beto, boa noite. Obrigado aí pela tua presença. Valeu. E show é teu. Fala, pessoal, tudo bem? Então, eu acho que é muito mais, o Fábio pediu, chamou a gente, convidou aqui, para falar um pouco mais de cenário, um pouco de perspectiva de juros, Brasil, o que a gente está enxergando agora, até porque isso é o nosso dia a dia, quem faz análise de cenário macro, para quem fala de mercado de ações, mercado de investimentos em geral, como é o meu dia a dia, então, por isso que essa ideia de vir aqui bater um papo com vocês. E, na verdade, eu acho que é um papo, de certa forma, bastante simples, Fábio, que a gente olha do cenário macro brasileiro agora. Por que isso? Porque, ao que tudo indica, e só se fala nisso, é a reforma da Previdência. Né? Por que a reforma da Previdência é essencial hoje para o nosso país? Tem alguns pontos, tá? Vamos direcionar eles. Primeiro, que essa reforma da Previdência proposta pelo governo federal, isso já foi encaminhado ao Congresso Nacional, já tem alguns meses, deputados e senadores estão analisando essas reformas, alguns partidos da base do governo e oposição estão solicitando algumas alterações, é uma negociação, mas isso é extremamente essencial para o tal do ajuste fiscal. O que é esse ajuste fiscal? É basicamente o governo gasta mais do que arrecada. Então, ele precisa cortar, isso acontece na casa de qualquer um de nós, enfim, quando a gente gasta um pouco mais, a gente acaba devendo e não deveria acontecer dessa forma. Então, a reforma da Previdência é essencial por essa razão. Gastar menos, justamente porque a idade que o brasileiro vem se aposentando, de certa forma, é muito cedo, então a expectativa de vida do brasileiro acaba ficando muito grande para os próximos anos. Agora, entrando num outro ponto mais, a expectativa, inclusive, que essa reforma da Previdência fosse enviada para o Congresso Nacional agora em abril desse ano, era a expectativa finalzinho do ano passado, começo desse ano, nessa primeira dezena de abril, mas esses termos que foram propostos, essa negociação está sendo muito forte ainda em cima disso. E aí, teoricamente, foi postergada para a primeira dezena de maio. Então, a gente tem que aguardar quando realmente isso vai acontecer. Na minha expectativa, para a Câmara dos Deputados, isso vai ser enviado ainda em abril. Sim. Tá? E isso é extremamente essencial. E, de novo, por quê? Porque com a reforma da Previdência aprovada, o ajuste fiscal, que já começou a ser feito no final do ano passado, com aquela aprovação da PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que limita o teto dos gastos do governo lá em dezembro do ano passado, onde foi votado, foi aprovado, e aí tem a reforma da Previdência, a gente vai ter, de fato, um ajuste fiscal mais concreto. Com isso, a gente traz uma taxa de juros um pouco mais para baixo, aliás, muito mais para baixo, né? Ela que estava em 14,25% ao ano, a taxa Selic. Hoje estamos em 12,25%. Na semana que vem tem Copom de novo. Tem reunião do Comitê de Política Monetária de novo. A expectativa do mercado é que caia mais 1%, vai para 11,25%. E aí, até o final do ano, Fábio, foi divulgado segunda-feira, mais especificamente ontem, no Boletim Focus do Banco Central, é uma divulgação semanal, um consenso de mercado em que a taxa de juros possa encerrar nesse ano em 8,75% ao ano. Ou seja, ainda estamos em 12,25%, é uma queda bastante brusca, né? Sem dúvida alguma. E perto das mínimas que a gente já chegou, inclusive, historicamente, né? Foi 7,25%. 7,25% em novembro de 2012, e esse é um outro ponto principal. Por que o ajuste fiscal é imprescindível? Porque quando nós tivemos a taxa de juros caindo naqueles níveis, em dezembro lá de 2012, novembro, dezembro aproximadamente, aquilo lá não era sustentável. Sim, era artificial, né? Era artificial. Sim. E justamente, a gente trazendo essa taxa de juros para baixo, retomada da economia, uma inflação muito forte em queda que a gente tem visto ao longo desses últimos meses, para vocês terem uma ideia, a expectativa de taxa de inflação IPCA para esse ano é de próximo de 4%. Lembrando que em 2016 foi 6,3%, em 2015 foi 10,7%. É muita diferença isso. Então, com todo esse ajuste fiscal, com a taxa de juros para baixo, com a inflação um pouco para baixo, com o Congresso um pouco mais alinhado
para algumas aprovações essenciais para o nosso país, a gente consegue ter uma economia um pouco mais sustentável, olhando no médio e longo prazo. Não vai ser algo artificial que a gente vai ver de curto prazo, como aconteceu lá em 2012. Então, esse eu acho que é o panorama um pouco mais do que a gente vê de Brasil hoje. Sem dúvida alguma, não tem como a gente fugir disso. Aí algumas pessoas até perguntam, né, putz, mas vocês já estão olhando disputa para a presidência no final do ano que vem? Porque, como a gente sabe, 2018 hoje é ano de eleição de novo, né? Justamente. E hoje mesmo começou também um julgamento para cassação da chapa Temer e Dilma, mas isso não vai acontecer. Isso aí, todo mundo espera que seja empurrado com a barriga, algum ministro peça vistas desse processo, porque não deu tempo de analisar, enfim. Obviamente, há toda uma negociação política envolvida nisso em Brasília, então isso aí, a princípio, a gente joga para frente, a gente empurra com a barriga e vamos lá até as eleições presidenciais. E aí, depois das eleições presidenciais, que a gente não sabe quem vai se eleger, até porque a gente não sabe nem quem são os candidatos, né? Há muitas perspectivas, mas a gente não sabe isso exatamente. Para as especulações de candidatos, né? Lula, Dória, Bolsonaro. Exatamente. Marina, Ciro, Alckmin, Pelé, Luciano Huck. As possibilidades são infinitas. Justos. Nessa hora a gente dá graças a Deus que o nosso negócio não é fazer previsão econômica. Isso é um problema que vocês têm que cuidar, Exatamente. Porque é quase um exercício de futurologia, né? Exatamente. E aí que entra esse ponto. Se a gente tiver algo que seja de forma sustentável, independentemente do presidente que entre, pelo menos no curto prazo a gente não deve ter mudança nenhuma de panorama, de perspectiva. Então a gente segue em 2017 ainda com a economia muito ruim, especialmente esse primeiro semestre, né, taxa de desemprego ainda bastante elevada, na casa dos 13%, isso porque a taxa de desemprego medida pelo IBGE são só em algumas regiões do Brasil, não é nem pelo Brasil como um todo, senão, sem dúvida, essa taxa seria muito maior. E aí, depois disso, a gente teria as eleições, e aí, de curto prazo, 2017, que nem eu estava falando, a gente espera um ano de economia ainda ruim, crescimento de cerca de 0,5%, lembrando que 2015, 2016, nós tivemos uma queda do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país, de cerca de 3,5% até um pouco mais, isso, maior recessão, praticamente em um século, né, que a gente já viu, foi muito forte, realmente. Então, para 2017, a gente tem um crescimento bem pequeno ainda. No segundo semestre, a princípio, as coisas começam a melhorar, e aí 2018, sem dúvida alguma, com um ajuste feito, com tudo concreto, com tudo certinho. Obviamente, a gente sabe que o nosso país não vai estar tudo certinho, mas com grande parte dos nossos problemas resolvidos, a gente consegue ter algo sustentável pensando em 19 e em 20 também, né? Isso é muito importante. E quando vocês olham para a taxa de juros, vocês têm tido algum tipo de recomendação para quem é investidor de renda fixa? Vamos esquecer, obviamente, renda variável, que não é o nosso foco aqui, mas pessoal que gosta de renda fixa, gosta de título público, CDB, enfim, qual a estratégia que vocês têm olhado, Pedro? Isso varia muito de perfil para perfil. Né? A gente tem que olhar perfil, prazo e objetivo de todos os investidores. Quando a gente olha perfil, a gente olha o perfil conservador, olha o perfil moderado e também olha o perfil um pouco mais agressivo. Pensando em renda fixa especificamente, que é um perfil um pouco mais conservador, perfil um pouco mais moderado, eu acho que a porta de entrada nos investimentos, sem dúvida, são os títulos do Tesouro Direto. Muito fácil acesso. O que são esses títulos do Tesouro Direto? É um programa do governo nacional que foi criado em 2002 para os investidores aportarem seus recursos, por exemplo, investimentos de infraestrutura, de saúde no país, e aí o governo te paga uns juros sobre isso. Bastante simples, só que tem alguns módulos, alguns tipos de investimentos nos títulos do Tesouro Direto. Aí tem o Tesouro Selic, que historicamente bate a poupança, ele segue a variação da taxa de juros, a Selic do nosso país, como o próprio nome já diz, liquidez também é diária, risco, governo. Então, entre poupança, Fábio, e Tesouro Selic, sem dúvida o Tesouro Selic, não tem a menor dúvida, não à toa, a gente tem um crescimento de cerca de 70%, 80% todos os meses nos títulos do Tesouro Selic em relação a 12 meses passados. São cerca hoje de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 investidores, CPFs cadastrados nos títulos do Tesouro, mas ainda é muito pouco, pensando no espaço que a gente tem relacionado. Se você olhar aqui, dados de janeiro que a gente olhou, a poupança tem mais de 600 bilhões de reais ainda em saldo. Tem muito espaço para sair ainda. Tem espaço para sair, é gente que está no final do dia perdendo dinheiro. Né? Exatamente. E aí também, isso para quem olha curto prazo, então o Tesouro Selic. Para quem olha um prazo um pouco mais médio, um pouco mais longo, aí a gente recomenda os títulos do Tesouro IPCA, né, que são títulos indexados à inflação. Você recebe a inflação, mais um prêmio pago pelo governo ao ano. Eu acho que esses são os dois principais de títulos do Tesouro, que é a porta de entrada para o investidor no mercado nacional. Aí tem outra série de ativos também interessantes, como CDBs, os famosos tradicionais, todo mundo acho que conhece, LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliária e também do setor agronegócio, que tem a isenção do imposto de renda para o investidor pessoa física, aí pode traduzir num ganho
um pouco maior, você tem debêntures, que são títulos de dívidas emitidos por empresas, CRI, CRA, enfim, ativos interessantes não faltam e com certeza Legal. Vocês conhecem melhor do que eu até. Não, com certeza, com certeza. E até acho que pegando um gancho nisso que você está falando, na linha de perfis, né, a gente traz exatamente para o mercado uma alternativa de um investimento diferenciado numa estrutura já conhecida, como você falou, né, todos os nossos investimentos eles são feitos através de um CDB do nosso banco parceiro, com taxas pré-fixadas, então também faz muito sentido para esse momento onde a inflação está caindo, juros tendem a cair, você fazer uma operação com taxa pré-fixada, você sabe qual vai ser a tua remuneração até o final do período, né? Então, além de toda a questão de ajudar empreendedores, ajudar a financiar empresas, você trava o seu rendimento numa taxa conhecida até o final. Então, a Selic pode afundar para 1% ao ano, o teu rendimento vai estar lá garantido na taxa de 1 e alguma coisa ao mês, que é o que a gente está trazendo. Um investimento pré-fixado? Pré-fixado. Todas as nossas operações são em taxa pré, tanto para o investidor quanto para a empresa que vai tomar o crédito. Então, como estratégia de investimento, é uma estratégia também que te protege aí um pouco dessa queda na taxa de juros, né? A gente sabe que todo mundo tem aquela barreira psicológica do 1% ao mês, que daqui a pouco vai ficar raridade no mercado, né? Então, mesmo títulos do Tesouro Nacional vão deixar de pagar 1% ao mês aí de remuneração. Além disso, a gente até aqui está com uma lista de dúvidas, né, para o pessoal entender um pouco como é que funciona a Cavoto, como é que a gente vai trabalhar. Então, dando um breve resumo, Beto, o que é a Cavoto, né? A Cavoto nada mais é do que uma plataforma de financiamento coletivo para empresas de médio porte. Então, a gente vai, num formato de crowdfunding, juntar diversos investidores que tenham vontade de emprestar o seu dinheiro para empresas de porte médio, e porte médio a gente fala que são as empresas que faturam de 6 a 10 milhões de reais para cima, por ano, tá? Todas as nossas operações vão contar com garantias reais, então, recebíveis, ou imóveis, ou um veículo, uma máquina, além das garantias pessoais prestadas pelos sócios das empresas que estão tomando crédito. E como eu falei, tudo em taxa pré, então, você sabe quanto você vai investir, você sabe no final do período, se tudo correr bem, obviamente, quanto você vai receber de volta. Então, os nossos investimentos, eles vão ser abertos a partir de R$1.000, como eu estava falando, através de uma estrutura de CDB, então, tributação igualzinha de CDB, não vamos inventar a roda aqui, a gente está trazendo, na verdade, uma nova tecnologia de investimento, mas com veículos tradicionais. Então, eu não preciso inventar nenhum título maluco, nenhum negócio super diferenciado. Aqui é um CDB que você vai comprar com uma taxa pré-fixada até o final do vencimento dela. Obviamente, como esse recurso ele é totalmente direcionado para uma empresa, você não vai ter a opção de resgate antecipado. Por outro lado, como você emprestou o dinheiro para a empresa e a empresa vai repagar todos os meses a sua parcela do empréstimo, o investidor também recebe todos os meses um pedaço do seu investimento de volta, corrigido de juros. Então, você não tem direito de pedir o resgate, mas você consegue aí ter uma liquidez parcial aí a todos os meses, como se fosse uma mesadinha e um retorno do seu investimento. E aí você pode usar isso no seu dia a dia ou você pode reinvestir já em outras operações da Cavoto. Renato, meu sócio, está aqui nos bastidores. A gente tem alguma pergunta aí do pessoal? Tem pergunta aqui, qual o tamanho da carteira? E também estão perguntando se a gente entra em parte do risco ou se o risco da inadimplência é totalmente do investidor. Legal. Então, bom, as nossas operações, elas não vão ser operações de carteira, então a gente não vai chegar com um portfólio ou um fundo para os investidores, a gente vai trazer cada operação individual para avaliação dos investidores, tá? E uma vez o investidor gostando daquele risco de crédito, daquele prazo, daquelas garantias daquela empresa, ele pode aportar a partir de R$1.000. As operações, por outro lado, vão ser a partir de R$400 mil. Então, no limite, a gente pode ter aí 400 pessoas ajudando o empreendedor a se financiar com operações aí de capital de giro. A Cavoto não entra com risco de crédito, tá? A gente não dá garantia nas operações. A gente vai fazer uma análise de crédito nossa, vai disponibilizar o material
com todos os balanços e informações financeiras da empresa que está tomando o crédito com a gente, para que o investidor possa tomar a própria decisão. Acho que é muito parecido, você falou de LCI, LCA, a gente vê muita emissão de CRI, CRA, né, que são títulos de dívida corporativa. Aqui a gente está trazendo uma dívida corporativa também para os investidores poderem investir. Né? Que mais? Bom, a questão de garantias, como a gente falou, né, todas as operações vão ter imóveis ou recebíveis ou um veículo. Nós vamos fazer a análise das garantias, nós vamos conduzir o processo de formalização dessas garantias, que vão ficar em favor dos investidores como parte do conforto aí que essa operação vai trazer para vocês. Então, em algum momento, se a gente tiver uma inadimplência, isso pode acontecer, faz parte do risco de crédito, a Cavod vai fazer toda a negociação com o devedor, e caso ainda assim ele não pague, nós vamos conduzir todo o processo de cobrança e execução judicial em favor dos investidores, sem custo adicional para o investidor. Tá? Todos esses custos são ou administrados pela Cavod ou cobrados do próprio devedor. Tem mais pergunta aqui em relação a custo para o investidor e rentabilidade. Legal. Primeiro, para o investidor não tem custo. Tá? Essa operação, como eu falei, é um CDB tradicional do nosso banco parceiro, e não vai ser cobrada nenhuma tarifa de abertura, nenhuma manutenção, nada. Para o investidor, é só rentabilidade mesmo, a partir de R$1.000 de investimento. Qual que era a outra pergunta, Renato? Esqueci. Rentabilidade. A rentabilidade que a gente está mirando é entre 130 e 160 do CDI, sempre lembrando, equivalente em taxa pré. Hoje nós estamos falando aí para 2 anos, é uma taxa de mais ou menos 1,20 ao mês, bruto, né, de imposto de renda. Como é um CDB, tem imposto de renda, a cada parcela vai ser aplicada a alíquota vigente, que começa lá em 22,5 e termina em 15 para acima de 2 anos. Tá? Acho que tem tempo para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. 2, na verdade. Tem bastante gente falando aqui de FGC. Se legal. Tem abertura ou não. FGC. Essa pergunta é ótima, porque a gente sabe aí que tem algumas estruturas menos ortodoxas no mercado que prometem FGC e não é o nosso caso, tá? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, até se o Beto quiser falar um pouquinho mais depois, é uma garantia que o governo dá para o risco de quebra dos bancos. Essas operações que são cobertas pelo FGC são os CDBs, são as LCIs, as LCAs que são emitidas pelos bancos, os RDBs pelas financeiras, mas eles cobrem o risco de crédito do banco. No nosso caso, o risco de crédito da operação não é o banco, e sim o devedor, para quem a gente está emprestando o recurso, para quem os investidores estão emprestando o recurso. Então, caso o devedor não pague o financiamento que a gente prestou para eles, aí sim o investidor também deixa de receber. O banco não vai ter responsabilidade, o banco não dá garantia, o banco não provê o FGC nessa situação. E aí, nessa linha também, estão perguntando se a Cavod garante a execução das garantias e também, ainda nesse tema, quem toma o risco e qual o tempo de execução das garantias. Legal. Então, bom, a gente não tem como garantir, obviamente, a execução das garantias. O que a gente está fazendo nós temos uma assessoria jurídica muito forte, é um escritório de primeira linha, reconhecido no Brasil inteiro, que está nos ajudando com toda a parte de formalização e documentação. A gente vai cumprir todos os ritos necessários em registro em cartório, publicidade, travas que tiver que ser feitas para que a garantia esteja perfeitamente constituída. Então, a gente, assim, a garantia que a gente tem é que o sistema judiciário funcione e que a nossa análise tenha sido feita de maneira correta. Em termos de execução, como eu falei, quem vai fazer a execução somos nós, em nome dos credores. Acho que é isso, né, Beto? Não sei se ficou claro aí, se tiver alguma coisa para acrescentar. Com certeza o pessoal vai assistir também. Legal. Deixa aberto para a pergunta de vocês. Né? Maravilha. Legal. Pessoal, a gente convida aí vocês a acessar o site Cavod Lending, Cavod é K-A-V-O-D, Lending, do inglês, Lending.com. Acessem o nosso site, curtam a nossa página no Facebook. Agradeço aí a todo mundo que conectou, que mandou perguntas, e fiquem ligados que a gente vai ter mais novidades aí em breve, muito em breve vamos abrir para as primeiras operações. Obrigado, pessoal, e um abraço.
Tchau, tchau.